Olá, nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre um problema que acontece no controle de formiga cortadeira. Esse problema acontece com uma certa frequência e a gente vai tentar explicar aqui para vocês alguns motivos, algumas causas e como é que a gente identifica isso. O nosso assunto de hoje é formigueiro amoado, ou seja, é um formigueiro que de alguma forma eu fiz um combate nele, na etapa de controle, eu fiz o combate nesse formigueiro e que por algum motivo nos deu a impressão de que ele estaria morto e depois de 2, 3, 4, 5, até 6 meses, o formigueiro volta ativa. Então, por que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Quais as consequências? É que é o nosso objetivo da aula de hoje, ok? Então nós vamos entender o que é um formigueiro amoado. Bem, nós estamos aqui, ó, do lado de um formigueiro de grande dimensão. Esse formigueiro tem mais de 40 metros quadrados. E como vocês podem ver aí pelo vídeo, ele não é um formigueiro fácil de você identificar. Por quê? O capim em cima dele já cresceu, o mato cresceu, caiu muita folha em cima, bom? Mas uma característica interessante é que nós vimos carreadores ativos, olheiros ativos, e aqui vocês podem acompanhar aqui, olha, vocês podem ver aqui, como nós vimos na outra videoaula, que nós temos aqui terra solta, olha só a quantidade de folha seca que tem em cima, de capim. Olhem só, olha que curiosidade, o capim nasceu em cima da terra solta. Isso quer dizer que esse formigueiro está inativo há uns 4, 5, até 6 meses. Mas ele voltou ativo de alguma forma. Então, todo esse formigueiro que está aqui é um formigueiro amoado. Vamos agora entender esse processo. Bom, no ano passado, na época seca, entre os meses de junho até outubro, por aí, entrou uma equipe de combate de formiga cortadeira por aqui e fez uma aplicação de isca formicida. A isca formicida usada é a base de sulfluramida, o ingrediente ativo sulfluramida. E a isca, como princípio ativo, sulfluramida, e o atrativo polpa cítrica. Então, passou uma equipe aqui e nessa linha aqui o trabalhador fez a aplicação. Como nós vimos na outra videoaula, calculou o maior comprimento, calculou a maior largura, 10 gramas de isca formicida por metro quadrado de terra solta, e ele distribuiu. E foi embora. Esse formigueiro ficou aparentemente morto, como vocês podem ver, capim nasceu em cima, tranquilo. Mas agora, nesse último mês, ele voltou. Como é que eu sei que esse formigueiro voltou e que não é um outro formigueiro que nasceu aqui em cima? Primeiro, pela presença dos soldados. Para que um soldado apareça num formigueiro, soldado é aquela casta responsável pela defesa. Para que um soldado apareça num formigueiro, é preciso que o formigueiro tenha pelo menos 18 meses. Então, se tem um soldado aqui, eu sei que esse formigueiro é um formigueiro já com pelo menos 18 meses. Então, foi feito o controle aqui. Não deu resultado. Por quê? Vários motivos. Primeiro, pode ter errado na dose. Segundo, pode ter colocado a dose em locais errados. Terceiro, e que isso acontece numa porcentagem em torno de 17% por aí, simplesmente naquele dia que foi aplicado, o formigueiro estava inativo, como hoje ele está inativo.
Então, vários fatores podem ter contribuído, ou esses juntos, ou a qualidade do produto, ou o armazenamento errado do produto, pegou algum cheiro como solvente, lubrificante, tintas, vernizes, combustível, detergente, perfumes, cigarro. A formiga recusou. Então, o motivo que fez com que não teve eficiência, eu não sei. Mas eu sei que foi feita a aplicação, porque ele ficou vários meses parado. Um dos motivos que pode levar este formigueiro ou outros formigueiros a ficar amuado é a quantidade de isca formicida ou de inseticida, no caso, formicida usado. Por exemplo, o mais interessante é que tanto a subdose, ou seja, a dose calculada errado para menos, pode fazer com que o formigueiro fique amuado, como também a superdose, a dose demais, também faz com que o formigueiro fique amuado. A subdose, eu não vou dar a quantidade de produto suficiente. E a superdose, quando as formigas começam a destruir, a degradar, a picotar o pellet de isca, aquilo aumenta de volume, porque a isca é seca, ela tem em torno de 12% de umidade e ela é prensada. Então, ao fragmentar com a mandíbula, ela aumenta de tamanho. E aí as formigas jogam para fora, podem jogar para fora do formigueiro exatamente a isca que deveria. Se você coloca a isca a mais, não quer dizer que a formiga vá devolver, como a gente chama, a formiga devolveu a quantidade em excesso. Ela pode inclusive devolver mais do que deveria, e aí nós vamos cair novamente na subdose. Então, tanto a subdose como a superdose causa problema. A subdose não mata. A superdose aumenta de volume, é uma das características, e a formiga devolve. Ao devolver, pode retornar a quantidade à subdose. O mais interessante é que, se você fizer uma aplicação de isca e você usar uma superdose, a formiga devolver, se você esperar um dia, por exemplo, e a formiga estiver ativa, se você colocar a isca novamente, a formiga não vai levar essa isca. Os insetos, e a formiga também tem essa característica, os insetos, ele abrem uma janela de aprendizado. Então, nós imaginamos, embora não seja comprovado cientificamente, mas nós imaginamos que aquela formiga que transportou a isca, de uma certa forma, ela aprendeu. E ao colocar a isca novamente, você não vai ter sucesso, porque ela já aprendeu que aquilo não é bom para ela, de alguma forma. O que é que você faz? Você espera um mês, por exemplo, ou espera alguns dias ou algumas semanas. Por que isso? O ciclo de vida de uma formiga cortadeira, no caso, uma cortadeira, lembre que nós temos soldados, cortadeiras, jardineiras e a rainha. Ou seja, nós temos rainha e operárias. As operárias são todas as outras. Estas operárias, vamos agora falar sobre as cortadeiras, aquelas que saem no carreador para cortar folha e trazer. Essas cortadeiras que saem vivem no máximo 120 dias. Um soldado já vive mais. Um soldado já vive cerca de 390 dias. Uma cortadeira, 120 dias. Então, quando você faz uma aplicação de superdose ou subdose, que você coloca a isca de novo e ela não leva, se você esperar, por exemplo, 120 dias no máximo, ou um mês que seja,
as formigas internas estão se renovando. Então, aquela formiga nova que vai tomar o lugar daquela que morreu, ela não aprendeu sobre isca, ela não conhece sobre isca. Então ela é novamente enganada. O aprendizado das formigas e o aprendizado dos insetos não é transmitido para outras gerações. Então uma formiga não ensina para outra que a isca é ruim. Então, o formigueiro amuado, nós vimos agora uma das principais características. Se eu errar a dose para mais, eu tenho um problema. Se eu errar a dose para menos, eu tenho um problema. Então nós já vimos que uma formiga cortadeira, a casta da cortadeira, vive 120 dias. Por isso que ao esperar após o controle algumas semanas, eu estou renovando aquela população. E aquela formiga nova que está surgindo não sabe sobre a isca formicida. Então, esse é um dos problemas que tem, que pode ocasionar um formigueiro ficar amuado. Então, essa característica do formigueiro ser combatido, ficar parado, acabar a atividade dele, visivelmente você vê que ele está morto, e depois de vários meses, até 6 meses, esse formigueiro voltar ativa, isso constitui um formigueiro chamado formigueiro amoado. E o que é que implica isso no controle de formiga? Implica que você terá uma dificuldade para fazer um novo controle. Por quê? O formigueiro não está em plena atividade. Então eu não sei como é que está a atividade desse formigueiro. Eu posso encontrar apenas um olheiro ou posso encontrar 2 olheiros. E se eu fizer uma aplicação errada, eu vou novamente amuar esse formigueiro. Então, o recomendado aqui, como nós estamos numa floresta com a idade de 8, 9 anos, é aguardar esse formigueiro voltar a trabalhar, atingir o máximo um pico da atividade. Nós estamos no dia 4 de março de 2020, em plena época de chuva. Então eu não teria nenhuma condição técnica de fazer controle aqui agora. O controle só vai ser feito quando as chuvas pararem, lá pelo mês de junho, final de maio, começo de junho. Então eu tenho até início de junho para fazer atividade de controle. Então esse formigueiro já vai voltar à plena atividade. Aí eu não posso errar. Embora o erro pode ter acontecido de vários fatores. Então, nessa videoaula, vocês viram um formigueiro amuado. Por que esse formigueiro ficou amuado e as consequências disso? Isso é importante porque é comum encontrar, nós estamos lidando com um ser vivo. O fato de eu fazer uma aplicação, ou você fazer uma aplicação, ou qualquer pessoa fazer uma aplicação e isso dar errado, estatisticamente faz parte do controle. Eu não consigo um controle 100%. Então, esse formigueiro amuado é uma das características que acontece no controle de formiga. Tanto faz jardinagem, pastagem, grãos, fibras e floresta, como é o caso aqui. Ok? Recapitulando, formigueiro amuado. Motivos diversos, mas eu não tive sucesso. Solução: aguardar esse formigueiro voltar à plena atividade, porque as árvores aqui toleram desfolha. Se fosse um plantio pequeno, eu não teria como esperar, eu teria que fazer um outro controle. Mas aqui essas árvores toleram, então eu teria que esperar o formigueiro voltar à plena atividade. Quando as chuvas pararem, eu venho e faço um controle e vou fazer um controle com a maior acuidade para que eu minimize a possibilidade de erro. Ok? Obrigado a todos.